quase padre. Ezequiel Araújo. Ezequiel, eu estava vendo aqui, você vai falar do ministro Wellington Dias? Isso. Eu estava vendo aqui. Eu tenho que. Viu, meu primo? Cuidado do meu óculos, porque não dá, cara. Eu tô. Porando à vista. Ezequiel, a idade, que daí nem tanto, 49 anos também, eu digo assim, não é idoso. Sim. Mas é porque a gente jornalista, passa muito tempo na tela, isso aí. Ezequiel, o Eliezer é mais novo que eu, usa óculos. Né? É importante. Não, e aí o detalhe, muita gente tem dificuldade de visão, de enxergar-se, e fica forçando, às vezes dá dor de cabeça, e pensa que é alguma coisa, e na verdade o oftalmologista. Exatamente. Eu já fui no doutor Francisco Vilar, ele me explicou isso. Aqui é uma pesquisa, nós vamos divulgar amanhã, do governador Rafael Fonteles, né? Uma pesquisa aqui, que o governador Rafael Fonteles é aprovado por 87,26% dos piauienses. Rapaz, é alta, viu? Sim, muito alta. Então, tal que saiu de ontem, né, para hoje, na verdade, já saiu as informações sobre isso. 87,26% de aprovação do governador Rafael Fonteles. Isso só em 17 meses, né, Douglas? E nós estamos em 17 meses. Olha o detalhe, amanhã eu trago a pesquisa completa. Certo. É o maior índice de aprovação do governador nos 17 meses. Na pesquisa, apenas 12,74% disseram que não aprovam a gestão. Na pesquisa, 76,78% dos entrevistados aprovam o presidente Lula no Piauí, enquanto 23,22% não aprovam. Ou seja, a aprovação do governador Rafael Fonteles é maior do que a do presidente Lula, do Piauí. É uma sintonia. Todo mundo dizendo assim, né? Não, os governadores todos estão na esteira da aprovação do Lula, que é o contrário, é o Lula que está na aprovação da esteira do governador. Isso nada mais, nada menos, Douglas, mostra essa polarização que ainda existe, né? Por conta que o presidente Lula está nessa quantidade de 76% de aprovação, claro, tem esses outros 24% que são, claro, dos outros eleitores da direita, que ele continuam fazendo essa oposição ao governo do presidente Lula, mas aí o governador Rafael Fonteles, com esse índice de 87% em 7 meses, 17 meses no caso, né, Douglas, mostra então essa sintonia que ele tem com a gestão então lulista, mostra também esses frutos que ele está fazendo aqui no estado do Piauí, esses investimentos, essas viagens internacionais que estão rendendo bons frutos e também, claro, né, mostra que ele está à disposição da população piauiense, informando, né, que a população piauiense está tendo essa visibilidade, né, está observando com mais precisamente esses feitos do governador Rafael Fonteles. Agora é interessante destacar o seguinte, o governador está com a aprovação acima do presidente. Isso normalmente não se via aqui no Piauí, por exemplo, na gestão de Wellington Dias, era sempre Lula quando era Lula, era sempre Lula com um percentual muito maior do que o do governador. Aqui se inverte, né? Então a gente analisa mais essa pesquisa. Bom, mas nós vamos falar de eleição, continuar falando de eleição. Aqui não é eleição, é avaliação de gestão, né? Vamos falar de eleição, enquanto eu tomo aqui um cafezinho, para encerrar o jornal. Hoje não teremos política do dia, viu? O efetivo está reduzido. Mas, olha, a gente tem falado, Ezequiel, aqui no jornal, sobre esses impasses que são registrados em vários municípios do Piauí. Impasses, quando a gente fala, são normalmente dentro da base governista, da base ligada ao Palácio Karnak. Nós temos, por exemplo, acho que ontem falamos de José de Freitas, antes de ontem, nós temos o atual prefeito, que é oposicionista, né? Ele inclusive perdeu de cabo a rabo, né, José de Freitas, do presidente ao deputado estadual. Então, nós temos lá o prefeito que apoia um vereador do PT, mas nós temos o doutor Ferdinand Freitas. Isso, exatamente. Que está bem posicionado das pesquisas, que é o candidato de oposição que apoiou o governador Rafael Fonteles e agora tem o apoio do secretário Fábio Abreu e as quase da Câmara Municipal toda de José de Freitas. Então, aí não é bem impasse. Aí, nesses casos, o governador disse, então não subo nenhum palanque, nem outro palanque, para não ter problema e tal. Nós temos impasse assim. A base, originalmente, porque o doutor Ferdinand é do MDB. Isso. A base, originalmente, tem 2 candidatos. PSD, PT, PSD, MDB,
normalmente envolve o PT, né? Às vezes tem até três candidatos. Até três candidatos da base, como é Nazária, Correia. E aí, nesses casos, existirá um caso em que o governador vai ter que ir pessoalmente resolver, conversar, pontuar para resolver. Mas o ministro Wellington Dias acredita que tudo isso, no pós-eleição, já visando 2026, será resolvido, Ezequiel? Isso, exatamente. Até porque, não é, Douglas, o ministro do Desenvolvimento Social, o Wellington Dias, ele afirma, então, que isso tudo vai se afunilar, né? Vai se passar, então, vai chegar mais próximo das convenções partidárias e isso tudo vai se afunilar. O Wellington Dias é um político nato, né? Aqui no estado do Piauí, como um todo, ele fala sobre, claro, ele é muito sobre aquele sentido de não falar muito sobre as eleições, até porque ele está como ministro de Estado e não tem essa obrigatoriedade, né? Essa disciplina de falar sobre eleições. Mas ele ontem conversou com a gente e falou que, apesar então de acontecer essa disparidade, né, de pré-candidatos a prefeituras então no estado do Piauí, pelo menos na mesma cidade com 2 ou 3 candidatos da base, ele falou que isso tudo vai se afunilar e que a base do governador Rafael Fonteles e da federação partidária em si, com os outros partidos, vai sair sim fortalecida com as eleições desse ano. Vamos acompanhar o que ele falou. Bom, a presidente do PT Nacional, a deputada Gleice Hoffmann, e o balanço é muito positivo. É real a possibilidade da gente ter aí um crescimento não apenas no número de prefeitos e prefeitos, vices, vereadores do Partido dos Trabalhadores, mas de todos os partidos da base. Eu gosto quando tem esse sentimento e esse compromisso de time. Em alguns lugares, inclusive, mais de um partido da base concorrendo, o que mostra uma força muito grande. Eu acho que há a compreensão da importância da integração para Teresina, para outros municípios do Piauí, que a gente tenha essa integração de projetos do governo municipal, governo local, com o governo estadual, com o governador Rafael e com o projeto nacional liderado pelo presidente Lula. E, da minha parte, junto com a bancada federal, vamos trabalhar aí para os melhores resultados. Eu digo que a gente terá um crescimento e um crescimento, você vai ver, ao final, de todos os partidos do time, não é, com o qual a gente trabalha no estado inteiro. Douglas, aí o que a gente observa também, não é? Por conta que os partidos, então, da federação, que eles são em torno de, são 3 no caso, né? PT, PCdoB... PT, PCdoB e PV. Isso, exatamente. Eles trabalham ali com a meta de eleger pelo menos 70 prefeitos, 60, 70 prefeitos. A federação. Isso, a federação. Já o PSD trabalha também com a margem de 70 prefeitos e o Solidariedade em torno de 10. Ou seja, Douglas, se isso tudo se encaminha... Mas o Solidariedade... 10 é um salto... É um salto muito grande, mas aí, Douglas, o que a gente observa, né? Ali dá uma margem de 150 prefeitos. Você já pensou? Dos 224? Dos 224 municípios, 150 prefeituras. São 112 a metade, dá uns 65%. Isso, exatamente. E isso é uma meta ousada, né, Douglas? Porque, assim, se esses partidos, então, esses partidos ligados ao governador Rafael Fonteles conseguirem mesmo pleitear essas cadeiras dos executivos municipais teresinenses, isso já reverbera muito fortemente já em 2026, porque a gente está no ano de 2024, é trabalhado sim as eleições já de 2026, por conta que o que é trabalhado hoje já se encaminha já a partir de 2025. E é isso basicamente que os partidos da base aliada do governador Rafael Fonteles estão trabalhando. Então, o Wellington Dias, ele falava um pouco mais íntimo, um pouco menos, na verdade, né, sobre as eleições municipais. Ontem questionamos ele como é que ele faria se ele fosse o caso, como ele já foi, então, o governador do Piauí por diversos mandatos, como é que ele poderia fazer. E aí, ele está fazendo essas recomendações a Rafael Fonteles de também, claro, não estar nesses palanques, né? Não estar nesses palanques onde possuem mais de 2 ou 3 pré-candidatos dessa base, até porque para não acontecer de você favorecer um pré-candidato ou outro. Mas aí, né, Douglas, a gente observa, então, que essa é uma recomendação saudável que o governador Rafael Fonteles está fazendo, mas ele já colocou isso em foco sobre o quê? Que ele vai fazer o apoio dele naquelas pessoas que o apoiaram em 2022, que é algo bem salutar, né? Isso que é importante, porque não adianta você apoiar, então, um pré-candidato esse ano, sim, em 2022, ele era oposição. E ele tem que... E aliás, foi algo estabelecido por ele, já antecipadamente, né? Exatamente. Só para encerrar aqui, o que eu acho interessante é o seguinte, o governador
O Rafael Fonteles é habilidoso. Ele começa a fazer ele faz um esquema de muito cuidadoso. Porque veja, quando você falava com o governador ano passado, governador, e cidade tal, e tal. Não, só falo de eleição em 2024. 2024. Rapaz, chegou 2024. Nós estamos chegando no mês de junho, quase no meio do ano, e pouco o governador fala de política. É incrível como. E outra não foge, não, é porque ele cria. Isso é que é estratégia de comunicação. Ele cria outros assuntos que são importantes da gestão. Ele sempre está gerando fatos importantes, tratando de assuntos importantes, extremamente importantes, e aí você vai tratar e tal. Então, para ele, é óbvio isso, é natural. Quanto mais ele empurrar para frente essa discussão política, porque quando você entra numa discussão política, não deixa de ter aqui e acolá, embora o governador seja muito cauteloso quando fala, não deixa de gerar uma certa, né? A oposição, por exemplo, gosta muito de se aproveitar nas falas políticas, né? Para pegar nas falas. O governador vai. Quer dizer, junho, julho é convenção. Você quer saber mesmo de uma coisa? Acho que o governador ele só vai falar, ele vai tentar, na minha opinião, como ter esse impasse para resolver agora nessa fase final, maio, junho e convenção em julho, o governador só vai se abrir para falar pós-convenção. Quando todos os impasses estiverem resolvidos e o pós-impasse também sanado, aí ele vem falar, tá tudo certo e tal, e tal, e tal. Quer dizer, o governador vai conseguir passar um ano político sem desgaste. Exatamente. Nas falas. Até porque isso já é algo saudável dele, né? De não falar sobre política agora, até para não fazer esse favoritismo, né? De falar, eu estou apoiando um pré-candidato aqui, estou apoiando outro pré-candidato ali. Até porque ele entende, e ele não é, como se diz no popular, menino, né? Só na idade, né? Então, o governador sabe que a conjuntura agora, lá na frente é outra e na frente é outra. Obrigado, Ezequiel.